Oi galera, boa noite. Estamos começando aqui no canal e hoje é o segundo vídeo, né? O primeiro vídeo eu contei bem resumidamente sobre um pouco da minha história e hoje eu vou explicar um pouco mais para vocês tudo o que aconteceu. E eu vou começar contando para vocês quando foi que eu tive esse diagnóstico e o que aconteceu, né? Eu sempre fui uma criança muito tímida, muito preocupada, não fazia nada, absolutamente nada, sem que meus pais soubessem. Sempre era aquela criança que ia para qualquer lugar, tinha que pedir autorização do pai, da mãe. E eu sempre fui muito acuada, sabe? Muito introvertida, muito fechada. E eu sempre fui uma pessoa que sempre, quando dormia, sempre sonhava bastante. Pesadelos, sonhos bons, sonhos ruins. E eu sempre fui assim um pouco, não um pouco, mas mais pensativa do que o normal, né? Eu sou o tipo de pessoa que pensa muito sobre tudo e tô aqui falando com vocês, eu já tô pensando muitas coisas e já vou abrindo várias abas na minha mente, né? Como eu mencionei no último vídeo. E quem se identifica comigo, por favor, continue assistindo. Conte nos comentários como é a sua experiência, como você se sente também. Como eu coloquei na descrição do canal, eu espero, né, que contando um pouco sobre mim, eu encontre pessoas que também passem por essa situação, porque a gente sempre acha que as experiências são únicas e muito pelo contrário. As pessoas precisam de apoio e saber que elas não estão sozinhas, que tem pessoas que também passam e sentem as mesmas coisas. Claro que cada experiência é individual, mas quando se trata de ansiedade, depressão, nós precisamos de apoio. Nós precisamos de um cuidado maior, de atenção, principalmente das pessoas que nós amamos e das pessoas que se preocupam com a gente. Então, quando eu tive esse diagnóstico, foi no ano de 2023, até o momento até em 2023 eu tive alguns momentos de ansiedade, nada muito assim específico, mas o primeiro contato assim que eu tive mais parecido com um acompanhamento psicológico na fase adulta, já era na fase adulta, e eu tive o contato no CAPS, né? O CAPS então não foi um acompanhamento, né? É o CAPS adulto, né, de doenças mentais, foi o que eu passei aqui na cidade de Cotia, onde eu moro. E a gente sabe que, infelizmente, não é aquela atenção como se fosse passar, sei lá, num particular, em um psicólogo que você está ali, tem tempo para falar com você e para te dar um acompanhamento fixo. Realmente é muito diferente no SUS, né? Então eu passei algumas vezes pelo CAPS e quando essas pequenas crises melhoravam, eu não continuava o tratamento. E aí, isso começou mesmo a pegar. Eu sempre tive ao longo da minha vida gatilhos. E outro vídeo eu conto pra vocês a partir da minha infância e da minha adolescência, mas eu vou começar explicando como que eu tive esse diagnóstico. Então, o meu primeiro contato aí com mais próximo de um acompanhamento médico, psicológico, foi isso. O primeiro contato, assim, já na fase adulta. E não mantive um acompanhamento fixo rotineiro, né? E esse é o maior erro de todos, tá? Pra quem já tá com indícios de ansiedade, consegue sentir o impacto disso na sua rotina, na sua vida, no seu sono, procure acompanhamento psicológico, é muito importante. Até para que não se agrave, né? E foi o que aconteceu comigo, se agravou. Eu já tinha aí todo um histórico, tenho um histórico, assim,
na família um pouco doloroso, já lido com muitas emoções desde a infância. Tenho um histórico de alguns abusos, históricos de dependentes químicos na família, alcoólicos também. Então é muito difícil crescer em um ambiente assim. E na fase adulta, quando a gente passou por tudo isso e não teve um acompanhamento para processar o que você estava passando naquele momento, na fase adulta que tudo se explode. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na época eu morava sozinha, então aconteceu algumas coisas, eu tive um gatilho muito forte e tive uma crise. Infelizmente eu atentei contra a minha própria vida e por sorte a minha mãe me encontrou. Eu estava praticamente inconsciente, ainda acordada, mas completamente fora de mim, assim, porque tinha tomado muitas medicações fortes e feito cortes em mim mesma. Então, graças a Deus, a minha mãe me achou a tempo. Foi Deus que colocou ela naquele momento, naquela hora, para passar na minha casa, para me encontrar e para pedir ajuda. A partir daí, eu fui para a ala psiquiátrica de um hospital e eu fiquei 15 dias na ala psiquiátrica. E aí, depois desses 15 dias, eu mantive um acompanhamento psicológico por alguns meses tomando medicação e cometi o erro novamente de parar com o acompanhamento. A partir daí, eu pensei que eu estava bem, que eu iria conseguir viver a minha vida normalmente e ia conseguir passar por isso como se nada tivesse acontecido. Mas pelo contrário, tudo que eu estava sentindo, que eu senti durante a minha vida inteira, se intensificou mais do que deveria, porque não foi cuidado, não foi acompanhado no momento que deveria ter sido. E hoje eu vou contar pra vocês até onde eu me sinto pronta, mas eu espero que no próximo vídeo eu esteja bem pra contar o restante dessa história, e em outros vídeos eu conto pra vocês da minha infância, da minha adolescência, mas pra quem se identificou até o momento com a minha história, eu pretendo fazer outros vídeos contando mais detalhes, sendo mais específica e cronologicamente, né, explicando para vocês como tudo aconteceu. Mas por enquanto é isso. Hoje, né, eu tô me sentindo melhor do que o último vídeo. Consegui desligar um pouco aqueles pensamentos muito negativos e repetitivos e intrusivos que muitas das vezes me deixam maluca. Consegui abaixar o volume, sabe? Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas eu consegui abaixar o volume deles na minha mente. Não que eles não estejam, mas que eu consegui abaixar o volume deles um pouquinho, mesmo ainda não tendo medicação. Mas eu estou fazendo acompanhamento psicológico atualmente. Estava fazendo online, que era o que a minha rotina estava permitindo, e para mim estava sendo ok. Mas como as crises retornaram e muitos pesadelos, muitos sonhos retornaram, eu voltei com acompanhamento presencial. Mas a primeira sessão do acompanhamento presencial vai ser semana que vem, e eu espero que vocês estejam comigo acompanhando esse processo.
e a minha evolução que eu pretendo e quero e sei que eu posso e que eu consigo melhorar e que eu consigo mudar a minha vida por completo. Quem sabe daqui a um ano eu esteja feliz, que o meu brilho ele cresça cada vez mais e que eu me encontre, porque hoje eu ainda me sinto perdida um pouco. E muito obrigada se você assistiu até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like, de comentar, por favor, para me apoiar mesmo. Não por engajamento, nem por nada, porque eu encontrei aqui algo que me motivasse em querer compartilhar mesmo o que eu sinto, e tá sendo uma terapia para mim falar como eu tô me sentindo e contar a minha história. Se eu puder ajudar alguém com a minha experiência, vai me ajudar muito mais saber que eu não estou sozinha nessa. E que Deus abençoe todos vocês. E eu sou muito grata a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade de ter a coragem de compartilhar minha história com vocês. Até mais.